quando você começa a conhecer os caras do vinho de verdade, a conexão com eles, a família deles, fazem parte daquele terroir há 200, 300, está lá a família pisando no mesmo lugar, na mesma casa há 300 anos. As paixões políticas, elas adoeceram espiritualmente e perverteram intelectualmente muita gente. E as palavras viraram um instrumento nessa guerra política, o sentido foi esvaziado ou corrompido. E aí nós estamos nessa lama. Na minha percepção, o bom gosto e o mau gosto, ele é quase fisiológico, mais, às vezes, até do que intelectual. Ele é mais uma reação da alma do que compreensão acadêmica. Com o seu repertório e com a sua sensibilidade, vai ter uma experiência que, se o vinho for bom, vai ser positivo. Exato, assim, tem que tocar a alma do cara, seja na arte, seja isso, na música. Maravilhoso. Tocou. Caramba! Então, o vinho bom, geralmente quando a gente está na mesa de gente que conhece de vinho, aí um olha pra cara do outro. É isso. E é isso. E depois a conversa vai para outro lugar. Olá, meu nome é Olavo Maciel, bem-vindo ao The Club Podcast. Hoje eu estou aqui como um convidado de Igor e Bruno. Que prazer, satisfação, hein? Obrigado por ter nos recebido no seu podcast. Calma, vocês não estão entendendo nada, não é zoeira, é porque nós estamos na casa do Olavo. A Winehouse é a loja e a empresa do Olavo e ele gentilmente cedeu uma das suas salas para que pudéssemos gravar o The Club. Então, estamos recebendo o Olavo na casa do Olavo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Que prazer, satisfação, um brinde a nossa. Obrigado pelo convite. Apesar que vocês sabem que eu tenho um podcast, mas esse é o primeiro podcast que eu sou convidado. Ah, que maravilha. Obrigado. Fico feliz. Para mim é um privilégio. Bom, eu conheci o Olavo no negócio de relógios. O Olavo veio como cliente, trocamos muita ideia, viramos amigos, tomamos bastante vinho por aqui. E a história do Olavo é muito interessante, porque esse é um mercado que muito se fala, o mercado dos vinhos e tudo mais. Todo mundo quer entender de vinho, todo mundo quer saber de vinho. E assim como tudo que está à disposição na internet, principalmente, eu vejo que nem todo mundo consegue separar o que tem de fato profundidade, autoridade, credibilidade, o que dá pra gente respeitar e, enfim, tomar como verdade. Perfeito. E, cara, você tá nessa há muito tempo, né? Nós tivemos uma conversa, os três, antes de começar a gravar aqui. Eu gostaria que a gente pudesse replicar algumas coisas que foram ditas ali, porque deu pra entender muito de como esse mercado de verdade funciona. Você tá há quantos anos? 20 e poucos anos? 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. Essa é para ser uma conversa de amigos em casa e para explicar para vocês um pouco mais desse universo. E é óbvio que o The Club também tem a função de tirar do Olavo, a obrigação de tirar do Olavo um pouco dos valores dele, de todos os processos que ele viveu para construir isso aqui. Ele é um cara que tem uma família linda, então assim, a gente não vai ficar só falando de vinho e ficar alegre, né? Agregaremos muito mais a vocês. Certo, Brunão? Certo. Com certeza. Mas, gente, mais uma vez, obrigado por estar aqui, que privilégio poder contar um pouquinho da história, do mercado e, obviamente, das nossas vidas, dos nossos valores. Então, bora lá. E vamos lá. Falando um pouquinho de mercado de vinho, né? Eu passei por algumas... O mercado, ele é flutuante, né? Se passa por diversos momentos. Comecei, na verdade, como cliente, como entusiasta, O que você fazia antes? Importante contar. Cara, eu comecei no vinho, na verdade, um pouco antes de ter minha profissão definida. Não profissionalmente, obviamente, mas é por causa de família. Então, o vinho sempre fez parte da cultura da minha casa, até pelos antepassados que chegaram aqui. Então, Pude conhecer seu pai, ele é um cara muito querido. Figuraça. E mais jovem que eu, inclusive. De espírito, principalmente. Mas... Então, eu sempre teve vinho em casa e eu, muito curioso, comecei a me interessar, estudar um pouco pelo pouco acesso que a gente tinha na época, né? Na época que eu comecei a me interessar, não existia internet, né? Nem ao computador, enfim. Mas comecei a me interessar pelo assunto. Na verdade, o primeiro mundo que eu entrei estudando foi mais os destilados e dos charutos. Uns 15, 16 anos, então comecei a colecionar, comecei a pedir de aniversário, de Natal para mãe e estudar, pai. né? Tipo, mergulhar na parada para aprender. O que eu achava realmente de livro, essas coisinhas, eu estudava. Mas na época eu já era muito bem encaminhado para a questão das artes. Então, fiz muitos anos Pan-Americana, entrei com 14 anos. Antes disso, eu fazia esculturas com 10 anos.
Então, sempre muito voltado na arte, sempre muito interessado no mundo da publicidade, do marketing, mais da parte da criação, né? Na época que eu me interessei por isso, a publicidade já tinha poucos campos, né? Você tinha ali criação, atendimento, um pouco de mídia, enfim. E eram os anos dourados, né, da publicidade. A publicidade dava muito dinheiro, muito prestígio. Exato, não, e era uma arte, era uma arte, né? Eu me interessei porque eu via as propagandas na televisão e falava, caramba, o que é isso? Eu, molequinho, mãe, que é isso? Não, isso é publicidade, mas como é que faz? Não, tem agência, pipi, papapá. E comecei a me interessar bastante por isso. Aí fiz Pan-Americana de Arte 4 anos, com 17 anos acabei e comecei a fazer os estágios em agências, enfim, e tudo mais. Obviamente, ali naquele paralelo, o destilado, o charuto e mais tarde o vinho começou a fazer parte do meu cotidiano e do meu interesse. Ali com 22 anos, 23 anos, estava numa agência que, putz, era um sonho para mim, estava na Talent. E naquele ano que eu comecei a ter uma influência muito grande de um parente meu, na verdade um primo do meu pai, que estava inserido muito no mundo do vinho como consumidor, mas já conhecendo esse mundo muito profundamente do mercado aqui do Brasil. Ele não era o profissional, não ganhava dinheiro com isso, mas montou uma das primeiras confrarias que há 50 anos atrás, enfim. Que legal. E ele começou, vai me empurrando, vai, até que também meu pai entrou nessa também e vamos. Então vamos, pô, lógico, vamos, lindo, vamos embora. E aí, obviamente, eu era um moleque de 23 anos, não sabia nada ainda muito da vida. E meu pai com meu tio conseguiram para mim uma franquia da Expand. Na época, Expand era a maior importadora de mais prestígio, junto com a Mistral ali no paralelo. A Mistral, mais um outro canal, não tinha loja começo física. Começo dos anos 2000, isso? Isso, começo dos anos 2000. E a Expand era realmente... O Brasil, naquela época, tinha um portfólio realmente invejável. Eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, porque você traça claro, tem um marco claro onde houve uma ruptura do que era esse mercado, virou, de como era consumido esse mercado. E esses produtos e como ele, né, se desdobrou. Sim, acho que isso é tudo uma questão social, né? A questão social acaba dirigindo mais ou menos o que eu ainda acho difícil, obviamente, alguma propaganda, algum marketing, algumas ondas conseguem alterar isso no social, mas o social, falando de política social, ela acaba dirigindo o mercado, né? E, obviamente, isso... Calma, em que sentido? No sentido de consumo, no sentido de cultura, principalmente no mundo do vinho, sem a cultura, sem conhecimento, você acaba tendo um consumo diferente, para onde quer que seja. Mas naquela época, realmente, ainda era uma época que os vendedores de vinho se trajavam com terno, gravata, tudo muito bem definido. Existia uma maior preocupação por busca da educação, consequentemente mais profundidade no conhecimento. Eu acho que o vinho naquela época era uma bebida mais aristocrática, vamos dizer, e ela era tratada como tal, independente do valor. Eu chamo isso mais com respeito ao que é o trabalho da pessoa que faz o vinho, né? Então, acho que depois a gente pode falar um pouquinho de vestimentas e de respeito, mas naquela época era assim, e nós tínhamos um portfólio, o Brasil tinha um portfólio invejável a qualquer local do mundo. Você falava com algum francês, algum italiano, mostrava o que se tinha aqui, com uma Expand, com uma Mistral tinha, eles desacreditavam. Tá. Você disse que o Brasil importava coisas tudo, que maravilhoso. Dificilmente se veria... Se veria todas juntas no mesmo lugar, num único país. Tá? Você veria Inglaterra... Calma, isso é do começo de 2000? Começo de 2000. Isso é um negócio contraintuitivo, né? Porque a impressão que eu tinha até antes da nossa conversa era que, naturalmente, até pelo próprio enriquecimento do país, de forma geral, e pelo acesso maior, mais amplo, a gente teria hoje muito mais oferta de rótulos do que no passado. Perfeito. Né? Porque não é uma questão econômica, é uma questão cultural. A pessoa pode ganhar dinheiro, mas não vai ganhar cultura. Isso aí não necessariamente, não necessariamente. Você tem que buscar. E não só porque você tem dinheiro, ter acesso a que você vai ter a cultura. Se você estiver perdido ali na navegação do conhecimento, né, você pode te levar... Eu acho que o ponto importante disso daí, que vale a gente sempre ressaltar, é qual é o valor que você construiu durante o processo de enriquecimento, né? Sim. Ali, nesse processo, abrimos uma franquia da Expand, num local muito bacana, que era na Vila Nova Conceição, na Diogo Jacome.
com um conceito um pouco inovador na época, que era ter o bistrô junto. Então, nós tínhamos o bistrô na parte superior. E isso criou um ambiente realmente de consumo, de aprendizado e de troca de conhecimento entre os clientes e nós. Né? Então, lá se consumia o vinho. Então, você não pegava o vinho e ia para casa. Né? E, obviamente, que naquela época, quase 100% do consumo era tete a tete, né? Você não tinha ainda o consumo digital. Então, as pessoas iam na loja para ter experiência. Quer bater um papo com você, quer entender sobre esse vinho, quer entender um pouco da cultura do país, de onde aquele vinho vem. E, às vezes, até uma curiosidade sobre você mesmo, né? E começar a entender quem é a pessoa por trás da loja também, né? Então, eu não estou indo na Expand, estou indo na Vila Nova Conceição, estou indo no Olavo. Estou indo no Olavo, por exemplo, né? Pois bem, naquela época, as importadoras, as lojas de vinho, elas eram ou propriedade da importadora ou franchise da importadora. Então, como hoje ainda, as importações são feitas com exclusividade. Então, o vinho que eu importo, eu sou representante no Brasil. Nenhuma outra importadora vai importar esse vinho. Né? Então, o que acontecia? A pessoa vinha, na época, na nossa loja Expand, onde nós trabalhávamos com o portfólio da Expand, depois, mas ele queria aquele rótulo bacana que a Decanter tinha, ou aquele rótulo bacana que a Mistral tinha. Então havia uma peregrinação, na verdade, para cá, para a pessoa poder compor aquele desejo dela de portfólio de vinhos. Pois bem, passados 2 anos, percebendo isso, nós resolvemos fazer também algo inovador, que era uma loja multimarcas no Brasil. Uma loja onde poderia ter todas essas importadoras dentro de um único local. Uma ideia meio louca no começo, até porque quando se pensa nisso na época, nenhuma importadora ia querer estar junto com a outra dentro do mesmo local. Né? Mas tivemos grandes parceiros, um que eu agradeço sempre muito foi o Otávio Piva da Expand, que apoiou o projeto e falou, Lavo, estou junto com você, você vai continuar tendo acesso aos nossos vinhos, ao mesmo preço, que bacana. Então, assim, ele sempre me apoiou muito e algumas importadoras, obviamente, acharam estranho, outras apostaram. Então, começamos ali com 3, 4 importadoras e criamos a Ville du Vin, que foi uma loja multimarcas na época, que começou a agregar todos esses importadores e todo esse portfólio num único local. E foi um sucesso. As importadoras que estavam meio reticentes no começo viram realmente o projeto bom que era, começaram a fazer parte e a coisa explodiu. Explodiu tanto na questão publicitária quanto na questão de expansão. Em pouco tempo a gente começou a criar outras lojas e ter outras lojas Ville du Vin. Importadoras foram criadas para atender a gente, porque eu nunca quis ser importador. Eu acho isso aqui no Brasil uma coisa de maluco. Trabalhar com importação, trabalhar com essa burocracia. Tem um custo no Brasil de empreender com essas coisas que é surreal. É surreal. Tanto é que eu era cabeludo na época, hoje perdi um pouco. Então, assim, foi um espanto para a gente e o conhecimento e aonde a marca começou a alcançar. Vinham pessoas de fora do país, produtores de fora do país, procurar a gente para nós sermos o representante deles no Brasil. Falava, olha, vai ser um prazer, mas eu não sou importador, tá? A gente precisa procurar um importador para você trazer. Então, a gente achava, às vezes, o importador trazia. Entendi. Então, assim, acabou aí, uns 2 ou 3 importadores foram criados quase que para atender a gente exclusivamente. Então, foi um sucesso estrondoso. Ouvindo isso, valida a tese de que, né, antigamente respeitava-se muito mais, consumia-se muito mais e buscava muito mais variedade com mais profundidade. E eu fiquei mega espantado quando você falou, cara, hoje tem muita gente que consome rótulo e muitas vezes nem se importa se o vinho é original ou não. Isso foi chegou, um baita né? Espanto, né? Isso foi realmente algo também que para mim espantou muito. Quando você acha que começou isso? O Brasil me espantou, na verdade, eu fiquei longe, né? Aí, contando um pouquinho da história, por alguns motivos, principalmente a situação do Brasil, que eu estava já meio por aqui. Em 2012, resolvi vender tudo e mudar de vida. Que já eram várias lojas e você mudou para... Tinha 9 lojas, 11 lojas, inclusive fora de São Paulo, uma maravilhosa no Espírito Santo, no interior de São Paulo. Eu fui cliente seu lá. No Espírito Santo? É mesmo? Lá no Pier, Canto, né? Lá no Pier. Lá mesmo. Foi lá. É mesmo, que legal. Olha como é que o mundo dá a volta. A gente não pode fazer besteira que alguém vê a gente lá não sabe. Lá no Pier de Vitória, lá um lugar belíssimo. Vitória, era muito legal. E lá quem tocava tudo era esse meu tio, né? Eu chamo de tio, chamo de primo, na verdade ele é primo do meu pai, mas eu chamo de quase de segundo pai. Ele que era o proprietário lá e tocava lá pra gente.
Ele que era o negócio dele lá. Ele virou, ele que montou tudo, enfim. Quase que eu fui morar lá com ele um tempo. Mas, pô, você ia adorar a Vitória. Deixa eu te interromper um pouquinho Lógico. dessa história. Perfeito. Como é uma conversa meio solta, freestyle, aproveitar esse momento de transição da sua vida para voltar um pouco mais. Você falou que na sua casa o universo do vinho já estava presente, por conta do seu pai, sua mãe e tudo mais. O que se bebia lá? Boa pergunta. Na minha época, teve ali uma transição de época que realmente a importação era uma coisa um pouco mais complicada, né? Então, o que se bebia era aquilo que estava disponível, né? O Liebfraumilch, o Mateus Rosé, essas coisas. É o que você achava no mercado, né? Exato. Porém, o meu avô, pai da minha mãe, foi um grande empresário tudo, ele teve acesso a muita coisa. Então, estou falando da década de 50, 60, 70, ele tomava grandes chateaus, desde pequenininha, a bebida predileta da minha mãe é uma Belle Époque, uma Bela de uma Champagne. Então, tinha esse acesso, né? Então, tinha esse conhecimento e tinha essa cultura. E comprava de fora, você sabe? Comprava de fora. Comprava de fora. Não existia o mercado aqui, né? Até os anos 50, tudo ainda tinha um mercado, né? A importação. Aí depois, ainda mais com o governo militar, a coisa ficou um pouco mais fechada, se priorizando, obviamente, dos produtos nacionais. E essa importação ficou um pouco mais complicada, né? Na casa do meu pai também, vinhos mais simples, né? Porque, assim, eu vou deixar bem claro também, o vinho, que é bem interessante de deixar isso, vinho, eu divido ele em dois mundos. Um é o vinho alimento, aquele que é feito pelo tiozinho, que é feito pelo tiozinho aqui na esquina, ele compra a uva aqui no interior de São Paulo, amaceta no boteco dele aqui embaixo, você vai lá com o teu galão, enche o teu galão, paga R$20, você vai tomar com um copinho americano, seu arroz, feijão, seu ovinho, seu zoiudo lá com a gema mole, e seu vinho que também te faz bem para o corpo, é o alimento, né? Obviamente nós temos isso aqui, aí a gente está falando de um vinho de expressão, é um vinho de filosofia, é um vinho que vai refletir toda uma identidade cultural e de características organoléticas da parcela, às vezes não é nem mais da região, que a gente está falando de parcelas, microparcelas. Aproveita que você tocou no assunto disso aqui, Lógico. eu já falei que nós estamos aqui na Weinhaus, né? E conta um pouquinho desse vinho específico. Esse vinho aqui, que maravilha que é. Markus Huber, um vinho austríaco, um gênio, Markus Huber, da região de Traisental. Esse daqui é um Altensetzen Premier Cru. Lá é quase como se fosse um Grand Cru. Então, Altensetzen, então, Traisental é a região dentro da Áustria, e Altensetzen é uma parcelinha pequena que tem suas características próprias e toda a sua exuberância, e por isso que são vinhos prestigiados, né, com valor alto. São vinhos que levaram séculos para ser desenvolvidos, serem entendidos e compreendidos pelo ser humano, né? Então, o vinho, nesse caso aqui, é total conexão do homem com a natureza. Agora, isso não se faz numa geração, não em três, são gerações e gerações e gerações. Um aroma é completamente distinto de qualquer outra uva que seja... E só encontra lá. Falar em uva, assim, eu não gosto muito de falar em uva, porque vinho para mim não é uva. Vinho para mim é terroir, nesse caso. Isso, perfeito, maravilhoso. Né? Desculpa. Então, não, imagina. Então, assim, ai, nossa, eu adoro o Pinot Noir. Caramba, mas o quê? Você está falando Pinot Noir no Chile ou você está falando de um Rosé Romanée, desse Suchot? Total. Então, não falam de uva. Por isso que às vezes as pessoas falam, vinho europeu é complicado porque não tem o nome da uva. Porque a uva não interessa. Uva é uma ferramenta de extração do terroir. Total. Tá? Então, quando eu conserto o carro, eu não falo que ferramenta que eu usei. Eu sei que tem bastante subjetividade, mas acho que é valioso definir o terroir de uma maneira bem objetiva para explicar para a galera. Porque assim, eu sentei as primeiras vezes aqui com o Olavo, sabendo quase nada e ainda sei muito pouco, mas toda vez que sento para conversar com ele, aprendo um pouco mais e eu adoro trazer essa cultura e esse conhecimento para dentro, porque acho que, entre muitas aspas, esse é o tipo de cultura inútil que soma muito na nossa vida e se torna útil demais para diversas coisas. Perfeito. E já que o propósito do The Club é servir e ensinar, compartilhar, enfim, fazer com que sejamos pessoas melhores daqui para frente, defina. Do jeito que terroir, obviamente, é uma palavra que não tem tradução, só existe essa palavra em francês. Ela define, na verdade, características de uma parcela de uma terra,
que agrega nisso? Você agrega tudo, desde micro-organismos no ar, a solo, a influências do ar, influências de correntes do ar, enfim, é uma série de coisas. Inclusive, até o cachorro que circula ali na vinícola vai ter uma interferência ali no vinho, desde que seja um vinho feito de maneira correta, que é esse vinho que a gente fala de fermentação espontânea, sem intervenção. Obviamente que existe uma terceira categoria que eu não gosto muito, que é o que se consome 99% dos vinhos aqui no Brasil, que são os vinhos mais industrializados. Você tem vinhos industrializados realmente muito bons, né? A industrialização e a tecnologia veio também para nos servir dentro da colheita, enfim, né? Hoje a gente tem essa abundância de produtos para ser consumidos no mercado em função da tecnologia. Assim, Aumento de produtividade. Exato. Não somente de produtividade, mas manter a qualidade e poder servir, né? O vinho é a mesma coisa. Quando a pessoa se propõe a fazer um vinho para vender 300 mil garrafas, 1 milhão de garrafas, sim. Como é que eu vou fazer um vinho de fermentação natural? Porque se der errado, perdi tudo. Ah, é verdade. Se der errado, perdi tudo. Assim, a quantidade é tão grande que fica humanamente impossível você quebra, você ali todo dia verificando a fermentação, se a temperatura subiu, não, para aqui, não, fica humanamente impossível. Então, tecnologias foram feitas para fazer esse vinho ficar algo bom numa escala maior. Pois bem, só que o problema é que você também tem as pessoas que aí entram as questões do modismo, entram as questões da baixa cultura, que as pessoas aceitam tudo desde que elas acham que elas estão bem no Instagram. Estou usando o Instagram como palavra, mas bem né? Enfim, então... Tá no hype. Tá no hype. Então, esse vinho mais tecnológico, você tem bons vinhos que são feitos de maneira convencional, né? Tecnológicos, mas a maioria é feito realmente quase enganando o consumidor. Então, que doideira vinho, isso. Tem bastante. O que se chama de enganar o consumidor? Tipo, desde um reservado, que não quer dizer nada, mas pessoal, esse vinho é reservado. Mas o que quer dizer reservado? Não quer dizer nada. É só um marketing, o cara fez um vinho porcaria, jogou madeira pra caramba lá dentro, raspou madeira lá dentro para dar o gostinho de madeira, que é assim, eu não tô afim muito de tomar madeira, tô afim de tomar vinho, né? Senão eu pego uma madeira e fico mascando, igual tabaco. Eu sei muito pouco de... Mascando a madeira. Eu sei muito pouco disso. Assim, eu comecei a beber... Depois de adulto, né? Por ter competido, esportista, né? Por ter competido a vida toda, eu não bebia. Então, assim, primeira vez que eu sentei num bar e tomei uma cerveja, de verdade, pra tomar cerveja, eu já tinha 21 anos e foi com meu pai. E o primeiro álcool de adulto que eu provei e gostei por paladar, tinha sido uísque. E aí, era a única coisa que eu tomava em alguma situação social. Sim. Que me agradava. E o vinho, eu via as pessoas tomando, eu enxergava o valor e o status que tinha, porque para mim a imagem do vinho é a que você status, descreveu, sim. Aquela lá de trás. Vi o meu pai, por ser chefe de cozinha, pirar em vinho e ampliar o paladar dele, mergulhar nesse universo para poder aprender mais e fugir desse senso comum e tal. Só que estava muito difícil para mim, distante para mim. Quando a gente conversou e eu comecei, eu falei para você, eu falei, cara, ferrou, assim, eu não consigo mais tomar qualquer coisa. Porque a diferença do que tem, a diferença que existe entre o que é feito para ser vinho e o que é feito para agradar o mercado é uma loucura. É uma... diferente. A gente toma umas coisas aqui, pessoal, que assim, e não tem nada a ver com preço, né? Ia falar isso. Já tomamos vinhos aqui de entrada de uma porrada de produtores. 180, 200 reais. Que você sente o aroma ali antes de degustar e é um abraço. Eu brinquei, eu coloquei o nariz aqui dentro da taça e me arrepiou. Isso aconteceu naquela degustação, né, há um mês atrás. Isso eu acho muito louco, é não ser superficial até no momento de prazer. Porque eu acho que, isso cabe também a mim identificar e fazer dentro da cultura, de aculturar as pessoas no mundo do vinho. Para mim não é nem tão importante o aculturamento da pessoa. Eu sempre falo assim, a pessoa tem alma nobre, tudo bem. Às vezes a pessoa não sabe o que quer, não toma vinho, não entende, mas a hora que ela bota no nariz ou na boca, você olha no olho dela, você sabe que ela entendeu. Caramba, o que é isso? Qual que é a correlação que você faz entre
o restante de experiências que a pessoa tem para esse paladar que alcança. Eu acho que o problema é sempre o approach. Por que você quer tomar vinho? Por que você está cheirando no mundo vinho? Para aparecer? Para tirar foto no Instagram? Qual que é o motivo de você chegar no mundo vinho ou qualquer outro mundo que é o alimento da alma? Seja ele arte, seja ele... Quer dizer, nesse mundo de Instagram e Facebook, nossa, quantas pessoas colocando frase de Nietzsche, mas nunca leram um livro dele, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, Isso quando a frase é atribuída a um. Isso, e é outro. Não, a Clarice Lispector escreveu metade de tudo que existe no O que Brasil. tem de frase de Aristóteles, que É, é de total. outro autor, é um negócio É impressionante, incrível. né? Você se exatamente. debate na cama, assim, né? Fica Mas sabe, puto. desculpa te Imagina, interromper, não. Lauro, que é o seguinte, essa parte do parâmetro que você tem e das experiências que você tem serve para tudo, né? No caso Sim, do pra vinho, tudo. que é o nosso objeto, e o que você falou é muito legal, cara, porque se você apresenta um vinho ruim e um vinho bom para a pessoa pode não ter tido experiência nenhuma. Mas na comparação entre duas taças, a pessoa imediatamente consegue perceber Exato. o que é uma coisa e o que é outra. Isso acontece na arte também. Em tudo. Quer dizer, se a pessoa está acostumada, em razão da sua condição social e tudo mais, um ambiente de violência, de feiura, o parâmetro que ela tem é esse. Perfeito. Mas basta que você apresente para uma criança, para um jovem ou para um adulto, uma pintura bonita, ela na hora vai perceber que o ambiente degradado onde ela vive é muito mais feio do que ela imaginava. O belo não depende tanto do repertório quanto a gente imagina, né? Se ele Não. for belo, absoluto e pleno de verdade, você vai conseguir assimilar a beleza e vai... Cara, o que é bom, o que é belo, por contraposição ao que é feio e o que é ruim, a pessoa imediatamente ela consegue perceber. No caso do vinho... Em condições normais de temperatura e pressão, né? Porque se tiver uma pessoa muito... Bom, estamos falando de pessoas normais, Sim. né? Assim, claro. detrupada aí. Né? Total. Mas é incrível, né? Em termos de experiência, por exemplo. Quer dizer, eu não vim de uma família com dinheiro, pelo contrário. Né? Mas... E eu comecei também... Eu comecei a beber muito cedo, mas só porcaria, né? Mas faz parte Só do porcaria. aprendizado também, né? Mas assim, às vezes o aprendizado se dá bebendo porcaria porque você só tem acesso a porcaria também. Ou até por questões de bagunça, né? Quer dizer, eu também já tomei porcaria. Tinha em casa belas coisas, mas com os amigos... Ainda tem isso. Porcaria. Mas assim, não tem... E eu falo isso do gosto, seja na música ou qualquer outra coisa. Dentro como a gente falou, do belo. Não tem problema você gostar do porcaria. Só não me fala que é bom. Assim, São as minhas porcarias. Né? Eu tenho no meu celular músicas que eu sei que são porcarias, mas eu lembro quando era moleque, tinha 12 anos, tocava na rádio, aí me lembra daquela época, mas nunca vou falar que é bom aquilo. Mas eu escuto. Eu sou um cara muito musical. Eu Tenho acordo muita ouvindo porcaria de música. estimação. Então, exato. Eu acordo ouvindo Pô, música e durmo ouvindo música. E as pessoas direto perguntam, cara, como é que você consegue ouvir tanta coisa diferente? Cara, cada ritmo, cada estilo tem o seu momento e o seu lugar. E nem tudo é bom. Exato. Nem tudo é maravilhoso, mas eu gosto. Mas acho que entra a vaidade. Então, assim, o vinho que o cara toma, seja qual for o motivo, isso, cara, esse vinho é ruim. Não é ruim, não, porque eu gosto. A frase mais perniciosa no mundo do vinho, e aí eu acho que entra uma questão social, de momento de governo, que daí a gente posso colocar isso bem também, da degradação da sociedade. Então, de repente, começou todo mundo a falar, não, vinho bom é aquele que você gosta, vinho bom é aquele que você gosta. Isso é uma das coisas mais perniciosas, porque vinho bom é bom, vinho ruim é ruim. Você pode gostar do bom, pode gostar do ruim, não tem problema. Mas entrou uma questão de vaidade que se ofende o cara quando você fala que o vinho é ruim. Seja ele o produtor ou seja ele o consumidor. E mesma coisa para música, mesma coisa para outras coisas. Isso é um relativismo, né? Olha, Você começa por relativizar a verdade e todo o Eu adoro resto. Paulo Coelho. Pô, mas ele tá de brincadeira. Né? Relativiza o que é fazer um vinho bom. Né? Porque aí você tá menosprezando e desrespeitando quem faz o trabalho sério. Seja ele em qualquer arte ou em qualquer mundo. Né? E você reduz o que há de melhor à mediocridade. Você nivela por baixo. Quando você diz que um músico X, que é muito ruim, é gênio, você está comparando ele a Mozart. Quer dizer, você está reduzindo Mozart a ele, né? Exato. Você não está igualando ele a Mozart. Que é uma Ariano possibilidade. Suassuna contou uma história dessa, né? Ariano Suassuna, aliás, é uma figura notável. Sabe dessa história dele? Não, conta. Ele no táxi vendo um jornal e viu um repórter falando sobre o Chimbinha. Chimbinha, acho que é do Calypso, né? Aham. Falando que é um guitarrista genial.
E ele fala, mas eu trabalho com a língua portuguesa. Se eu gasto o adjetivo genial para o Chimbinha, o que eu vou falar do Beethoven? Né? É isso. Então, hoje em dia, os adjetivos também perderam completamente. Quando eu vou fazer alguma publicidade para Winehouse e tudo mais, eu não consigo mais usar de nenhum adjetivo, nem de o exclusivo, nem... Porque banalizou tudo. Banalizou. Tudo é exclusivo, tudo é belo, tudo é charmoso, tudo é elegante, tudo é único, tudo é só para você. E como é que você resolve isso? Porque eu fiquei curioso. Assim, Bebendo, ficando bêbado e... para não me matar. Porque... Não, aliás, essa é uma pergunta boa, né? Como é que se vive? Como é que sai desse lugar? Isso é a grande questão hoje. Mercado, né? Isso é a grande questão hoje. Mas falando da quebra desse mercado, quando eu fui para a Alemanha em 2012, mas fui para nunca mais voltar, para morrer sem enterrado lá. Já estava casado? Já estava casado. Já estava casado há uns 5 anos, 6 anos já estava casado. Fui para nunca mais voltar, para morrer sem enterrado lá. Lá eu abri a Weinhaus Excelência, por isso esse nome alemão Weinhaus Excelência. Não é frescura. Não é frescura, né? Tem um motivo. Eu comecei lá na Alemanha, obviamente, deixei alguns órfãos aqui, clientes e tudo mais, e ainda tinha muito contato com eles. Eu vinha para cá passar férias uma vez por ano, então eu sempre me reunia com esses meus amigos, clientes, era sempre uma festa. E eu lembro que começou, na época, foi bem naquela época, começou os .com da vida. Sei lá o que, .com, os clubes de vinho. Entendi. Eu quase falei nomes. Então, aqueles nomes todos lá. E eles me mandavam, lá vou isso. Cara, eu nunca ouvi falar dessas coisas todas que você está me mostrando. E eu nunca vou esquecer uma vez, e aí eu comecei a entender como o ser humano, não sei se intelectualmente ou não, mas ele é frágil. Ele segue uma manada assim que... Bom, tá aí a pandemia, que foi um negócio assustador, que é manada, né? Mas eu lembro um amigo meu, Lavô, sai um vinho aqui que eles estão vendendo. O melhor vinho do mundo. O melhor vinho do mundo. Para mim já é inconcebível essa frase, o melhor vinho do mundo. Mas quem está falando? Não, tá lá. Eleito o melhor vinho do mundo, mas por quem? Não sei, só sei que tá lá. Mas que vinho que é? É um espanhol. Eu falei, espanhol? Caramba, é o Wine Spectator, né, que tem os 100 melhores que eles classificam, mas é todo ano, né? Não, mas da onde que é? Não sei, só sei que o .com da vida está anunciando de R$ 65 por 45. Eu falei, mas meu amigo, sério mesmo que eu vou ter que falar para você? Como você tem? Então, assim, aí você começa a falar, não é possível. Então, assim, o ser humano, a gente fala, né, que o ser humano individualmente é inteligente, mas na manada ali ele se torna um pouco burro, né? Segue o fluxo. Mas eu comecei a entender que na sociedade de hoje, esse tipo de ignorância está atingindo o indivíduo como indivíduo mesmo. E aí, como é que você convence? Você não sabe o trabalho que é quando entra uma pessoa aqui com certas ideias na cabeça, você não consegue convencer ela. A não ser que eu seja amigo do MC alguma coisa ou tenha 1 milhão de seguidores no Instagram, porque fora isso, acho que nem que um diploma de Harvard vai te consagrar apto a falar sobre o assunto. O idiota é cheio de certezas, né? O Nelson Rodrigues tem explicação profunda disso em várias crônicas. Então, hoje, assim, eu converso com amigos antigos do mundo do vinho, que eram empresários também do mundo do vinho, que tiveram lojas, tudo. Até conversei com outro dia. E o cara, depois de tantos anos, ele está desistindo, está voltando para o mundo dele de tecnologia, porque ele está, assim, não tem o que fazer, cara. Então, hoje a gente vive num mundo, na questão do vinho, que eu digo cultura, é um negócio que a gente quase se sente perdido e sem esperança. Há pouco tempo atrás, teve lá não sei quem bateu um Porsche, as coisas que o cara fala a respeito de um acidente daquele é a barbárie. Agora, quem que segue? O cara se diz influenciador e vai influenciar. Então, as pessoas estão buscando a fonte errada de influência em função, eu acho, da baixa cultura. E agora, a cultura se adquire, querendo ou não, na família. Se a família não estrutura, se você não tem uma família estruturada, você não vai ter cultura de jeito nenhum. Vou dar um exemplo de que não tem a ver muito com acesso, sim, mais com família. Falando de bons vestimentos, na Alemanha aprendi muito e a seriedade de se vestir bem, né? Cansei de ir em reuniões, teve 2 casos de reuniões que foi um choque para mim. Um foi muito, o alemão às vezes é muito direto, um falando para o outro numa mesa de reunião, ele falou assim, você está vendo como eu estou vestido? O cara falou, então quer dizer que eu te respeito, está vendo como você está vestido? Quer dizer que você não me respeita. Não dá para levar a sério essa reunião. Nossa.
E o outro também, numa reunião, papapá, levantou, não sei o quê, foi embora. O cara que estava aqui falou assim: não dá para levar esse cara a sério. Porque ele não leva nem o trabalho a sério, porque ele vem vestido assim, por que eu vou levar esse cara a sério? Cara, esse é um ponto. Esse é um ponto. E aí eu volto numa conversa que eu tive com um tio meu há um bom tempo atrás. Ele falou para mim: Olavo, sabe como seu avô saía para trabalhar? Eu falei: não. Ele saía de terno completo, 3 peças, chapéu, pássaro numa mão, guarda-chuva na outra. A gente era... Essa história é genial. A família deles é ali nossa família ali da Lins de Vasconcelos, ali quando era chácara, estou falando dos anos 20, quando eles chegaram aqui no Brasil. E na década de 50, 60, que foi nessa época, estava se formando ali embaixo do Ricardo Jafé, a favela da Água Funda. E aí ele falava assim: sabe como o pessoal da favela sai para trabalhar? Eu falei: não. Terno, 3 peças, chapéu, pasta e guarda-chuva. Já um terninho mais gasto. Tem nada tudo. a ver com o dinheiro, né? Tem nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver com dinheiro. Você pega quantas filmagens estão saindo hoje? São Paulo, Rio de Janeiro, os anos 30. Os americanos boquiabertos, qual era a educação das pessoas, muito chapéu, tirar o chapéu, cumprimentar todo mundo. Então, a hora que você acaba com isso, você vai querer falar o que para a pessoa que não entende nada disso e não sei quem que tem que fala, apologia a crime. Assim, e aí quando você vai ver, não é que o cara tem 100 seguidores, tem 1 milhão. Se 1 milhão de pessoas escuta o que esse cara está falando. O cara que tem 1 milhão de seguidores tem um alcance de 10 milhões. Se a pessoa quer escutar o que o cara desse está falando, para tudo. E esse fenômeno de ignorância geral, ou manipulação das massas, é um fenômeno antigo. Sim. Ele atinge hoje o mundo do vinho, mas já estava presente em várias outras áreas. Tem um estudo famoso do Gustave Le Bon, que é a psicologia das massas, que trata justamente disso, e vários outros autores importantes trataram desse problema, né? Como é que as massas se comportam de acordo com certos comandos de linguagem que os políticos há muito tempo usam isso, né? Às vezes de forma intuitiva, às vezes de forma estratégica, e que a neuropolítica explica muito bem. Então, tem determinadas palavras e frases que ativam a química do cérebro, ativam a amígdala e tudo mais, e faz com que você tenha reações que você acha que são reações racionais, mas que não são. E isso acaba se confundindo com a parte psicológica, a vulnerabilidade da pessoa. Então, dependendo do seu histórico, ou da maneira que você tem uma fortaleza ou uma fraqueza psicológica, essa ativação que é química, ela acaba afetando o seu psicológico e faz com que você tenha preferências políticas ou haja de forma assim, assim, assado. E no gosto isso é muito claro, na cultura. Então, Perfeito. Quanto mais vulnerável você for sob essa perspectiva, e menos conhecimento você tiver de cultura e tudo mais você está suscetível a esse tipo de comando. E quando se trata de vinho, e aí o acesso... Quer dizer, teve uma explosão, né, de acesso ao vinho no Brasil, junto com determinadas, digamos assim, manipulações. Então, quando se apresenta um vinho muito barato, que foi supostamente premiado, ou que foi efetivamente premiado, mas que você também não sabe que prêmio que é esse, quem é que estava julgando, o mecanismo mental que é acionado, o gatilho, é o seguinte: é um vinho muito bom e barato. E todo mundo, de alguma forma, é suscetível a... isso. Mas se você não sabe que é impossível, você tem um vinho barato, que é premiado, muito bom, você não tem como julgar isso. No caso do Olavo, cara, na hora, como assim? É impossível que isso aconteça. Se eu não sei, é um problema. Sim. O meu problema maior é quem sabe e quer levar vantagem. Que aí tem um outro problema, né? É um outro problema que a gente vai chegar neles. Eu acho que essa coisa também a gente está falando do vinho, obviamente, mas isso se aplica a geral, né? O vinho é o exemplo. É o exemplo, exato. Mas além dessas ativações neurológicas e tudo mais, você tem uma ativação também que aí eu entro na questão de pertencente, ou a pessoa sempre se coloca como do lado do bom, da pessoa boa, da pessoa bacana, seja em opções políticas ou seja em opções do consumo. Na questão do consumo, no vinho, hoje eu também vejo muito, eu acho que a grande maioria, as pessoas querem ser reconhecidas como pessoas excepcionais, né? O vinho, às vezes, traz essa mensagem sem você precisar dizer nada. Então, você chega numa mesa de amigos, você coloca tal vinho lá na mesa. Entendi. Oh, mas que maravilha que você trouxe pra gente. Mas isso só dá certo naquele grupo que tem o mesmo número de QI, não sei. Né? Mas assim, e quando essa pessoa é convidada, ou você querer
tropeça dentro de um grupo que realmente reconhece aqueles valores, essa pessoa, ao invés, ela fala assim, pô, finalmente achei um grupo que agora eu vou aprender. Não, ela se afasta. Então, ao meu entender, parece que as pessoas têm preguiça de aprender e o caminho mais rápido para o resultado do aprendizado, que é o conhecimento, a cultura e, consequentemente, certos consumos e certas ideias, ela vai pelo caminho rápido, que é ou jogar uma frase de Nietzsche ou comprar um vinho que todo mundo fala que é maravilhoso e, na verdade, é uma porcaria, mas está sendo reconhecido como tal pessoa naquele grupo. Uma dúvida que eu tenho. Eu passei a grande parte da minha vida vivendo de forma muito modesta, para usar um eufemismo, né? Vamos dizer que eu era ferrado de Maria de Si. Pode falar, de forma muito modesta. E com o tempo, em razão do meu trabalho, em razão dos meus interesses, da minha própria formação, eu fui conseguindo abrir portas em lugares que, para mim, voltando ao passado, seriam quase impossíveis. Dito isto, a impressão que eu tenho e faço, e divido essa impressão em forma de pergunta é: as pessoas muito ricas e muito bem formadas que eu conheci e conheço, elas quando se reúnem para tomar um vinho, elas estão muito mais interessadas em trazer rótulos que são excelentes, rótulos que a maioria não conhece, de pequenos produtores, do que botar um Petrus à mesa. Por outro lado, eu vejo, e rede social está aí, e para citar um exemplo que você deu, muita gente que ganhou muito dinheiro e que faz questão de exibir e botar um Petrus à mesa. Perfeito. Qual é a sua impressão a respeito disso? Você que, enfim, ao contrário de mim, está nesse universo do vinho há muito tempo. Sim. Essas pessoas muito ricas que só querem colocar o Petrus na mesa, existe bastante. E da mesma maneira, a única diferença delas para as pessoas, elas fazem parte do mesmo grupo, a diferença é o dinheiro só. Mas nesse grupo, como eu falei, é o rótulo independente de onde vem esse rótulo. Se eu conseguir esse rótulo por 500 ou por 20 reais, eu vou pegar o de 20, porque o interesse é o rótulo. O que está lá dentro, se é falsificado, se é contrabandeado, se veio pelo PCC, não muda muito o aspecto moral dela, inclusive. Então, e você identifica isso fácil, às vezes numa conversa nem precisa muito ver a adega dela, né? Você começa a falar de vinho, poxa, que legal, e que vinho que você gosta? Ah, eu adoro o Petrus e Romanée Conti. Falou, obviamente, de 2 rótulos, os tops, mas são coisas... Calma aí. Você gosta de carro? Adoro o Jeep. Mas calma aí, você gosta de correr ou você gosta de entrar na lama? Não estou entendendo. Então, você identifica muito isso, mas isso são pessoas que também no mundo de quem conhece de vinho, elas também se sentem às vezes ofendidas e entra a questão da vaidade. Então o cara fica muito bravo no meio de um grupo de pessoas que estão lá para curtir, bater um papo gostoso. Às vezes o papo nem é vinho, o vinho é um estimulador para uma conversa de nível maior. Né? O vinho, vocês nunca vão me ver falar assim, olha, vocês estão sentindo o aroma de abacaxi que lembra, não sei, acho isso meio besteira. A mesma coisa que eu fico analisando a Mona Lisa, até porque tá cada vendo um, aquela cor. com seu repertório e com a sua sensibilidade, vai ter uma experiência que, se o vinho for bom, vai ser positivo. Exato, assim, tem que tocar a alma do cara, seja na arte, seja isso, na maravilhoso. música. Tocou. Caramba. Então, o vinho bom, geralmente quando a gente está na mesa de gente que conhece de vinho, aí um olha pra cara do outro e fala, É isso. é isso. E depois a conversa vai para outro lugar. Eu queria me meter nessa resposta. Desculpa, não, só essa reação para mim, ela é muito mais agradável do que a pessoa começa a falar que tem aromas terciários e não sei das quantas. É feio, é brega, né? Desculpa, fala. Imagina. No universo do relógio acontece muito isso. Assim, eu gostaria de pontuar aqui que não é porque o cara tem um Rolex Submariner que ele necessariamente é um cara que está comprando só para aparecer. Não, né? não necessariamente. Assim, acabou virando um pouco... Eu acho valioso a gente pontuar esse outro lado. Perfeito. Porque assim, pode ter sido um processo de evolução e de desenvolvimento pessoal para o cara adquirir aquilo ali, que não necessariamente cabe a gente desvalorizar. Não, mas isso você pega o cara na segunda frase. Eu sei, eu tô dizendo que assim, as pessoas vão ver e acho que é legal a gente dividir. Perfeito.
somos capazes de enxergar o valor, inclusive, no cara que compra o Petrus e bota na mesa, Sim. dependendo de como aquele caminho foi... Você já conhece o cara? Geralmente, o cara bom de vinho, a hora que traz um Petrus, ele nem quer, ele fica às vezes até com vergonha de mostrar o rótulo. Total. Ele coloca o rótulo de costas pra você, sabe? Por aí, é por aí. Entendeu? E fica, não, eu trouxe um vinhozinho pra você, daí você pega e fala, porra, cara, você tá louco? O meu- isso, é isso. O meu paralelo é o cara que vai humildade, comprar o humildade. sub e não vai comprar um sub-zero na loja. Vai buscar um 5513, vai buscar um 5512 pra ter o diferente, que ninguém tem. Perfeito, tudo Que bem. valida, porra, ele tem um Rolex Submariner, mas ele não tem o que todo mundo tem. Perfeito. Ele quer o diferente e tal, e ele não quer aparecer com um novo, moderno, igual de todo mundo. Olavo, eu perguntei a respeito da sua família, você como filho, né? E a educação que você teve dentro de casa, e a parte educacional você deixou muito claro que é importante. E não é, obviamente, de forma determinista, né? Porque você deve ter amigos que não tiveram isso em casa e depois encontraram o seu próprio caminho. Então você tem esses mundos que existem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco agora, você com a sua família, você como marido, como é que essa vida, e de que maneira que essa educação que você teve se relaciona com a sua vida como... Você deixou muito claro o quanto você tem de apreço pelo propósito que é aplicado nas coisas e os produtos e os objetos que são, né, derivados desse propósito que valem a pena para você e para o seu negócio. A gente estava usando o vinho como exemplo, Sim. mas vamos trazer esse propósito para dentro de casa, né? Como é que você carrega, como é que você leva isso para sua esposa e para sua filha? Acho que posso voltar desde a minha educação, como que foi comigo em casa, né? Meu pai e minha mãe, meu pai médico, minha mãe professora, os dois viraram empresários de muito sucesso, assim como foi o meu avô por parte de pai, assim como foi o meu avô por parte de mãe. Obviamente, uma família dessa sempre tem seus altos e baixos, uma hora perde tudo, uma hora reconstrói. Isso faz parte de uma vida, de um legado de família. Minha família tem contato e tem conhecimento desde 300 anos para cá, então sei de onde veio todo mundo. Acho que isso é legal, né? Você sabe de onde você veio, ou um marco de onde você veio para você continuar. Mas eu fui criado na Jardim da Glória, nasci lá. Sou filho do meio, tenho mais duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Então, em casa, não fui filho único. Isso, irmã 5 anos mais velha e irmã 5 anos mais nova. Então, gerações diferentes. Eu tive contato, né, tanto com as amigas mais velhas da minha irmã, quanto com as amigas mais novas, os amigos mais velhos, os amigos mais novos. E eu fui um moleque sempre um moleque muito sensível, até os meus 10 anos, 11 anos, muito ligado a coisas de arte. Minha música predileta era música erudita, era Mozart, adorava. Depois comecei a ir para um Paul Simon. Você acha que nasce assim? Acho que, assim, tem estudos, né? Não querendo sair um pouco do assunto, mas tem estudos. Realmente, crianças, principalmente recém-nascidos, a conexão com música clássica é um negócio... minha filha, na barriga da minha mulher, é música clássica, até porque a minha mulher também é bailarina. Mas, então, e aí com 10, nunca gostei de futebol, eu sempre fui sempre gostei muito de arte marcial, desde os 3 anos sempre lutei, luto até hoje. Ainda acho que sou jovem, preciso ter muita cirurgia. Já ficando velho. Faz o quê, Olavo? Hoje estou no jiu-jitsu, mas fiz muitos anos judô, fiz uns 15 anos Muay Thai, aí mesclei um pouco, aí acaba ficando sem Só tempo. falta o Igor entrar no jiu-jitsu, né? Eu já falei pra ele de ir lá. Somos dois no jiu-jitsu. Vamos lá levar no jiu. Trose nos 2 ombros, cara. Todas as costelas quebradas. Mas igual eu também. Frouxidão em todos os ligamentos. né? Tá maluco. Vamos nem falar disso, não. Não, né? Isso aqui vai virar um Outro podcast. E aí, podcast. Ai, doutor. Vamos lá. E então, muito ligado à arte marcial. Não sei se é por causa dessa coisa da disciplina. O meu mestre de judô, Paulo Hayashi, já falecido, nossa, para mim ele era. Então, essa disciplina do japonês. Meu pai e minha mãe tiveram e me deram acesso a tudo. Tive sempre uma condição familiar excepcional. Desde moleque, o nosso motorista era um japonês mesmo. Também posso contar um pouco sobre essa coisa da lealdade antigamente. Pô, eu lembro ele chegando na sala do escritório do meu pai, japonesinho, perguntando, doutor, em quem você vai votar? Eu vou votar no fulano de tal. Não, porque o que é bom pro senhor é bom para mim. Nossa. Sim, senhor, pois não, senhor. Isso é inimaginável. Mas hoje. naquela época era normal. Eu lembro do pessoal da fazenda do meu avô, era a mesma coisa. O que é bom pro senhor, sabe? E assim, era família, era uma unidade. Por isso que eu falo família. Família é uma unidade. Sem família você não constrói sociedade. Seja ele pai, mãe, filho, ou seja ele uma empresa, ou seja ele uma família que
pessoas dependem de você também, né? Hoje a coisa deu uma invertida, né? Mas enfim, então eu dentro ali da rua eu vivi em muitos mundos diferentes, isso me trouxe muita experiência. Então eu com 11 anos já comecei para a rua. E ali do lado tinha a favela da Água Funda, tudo. Então comecei a conviver muito, aí virei meio moleque de rua mesmo, entendeu? Aí moleque de rua brigava todo dia, aí pá, não sei o quê. Eu com 14 anos tinha cabelo raspado, tatuagem já nas costas, piercing, skate, bicicleta e pipa, cerol e briga, balão, essa porrada pra todo lado. Então, assim, eu brinco que eu sou um espírito, trafeguei já por diversos mundos. Então, naquela época eu saía com meu pai num baita carrão, ia comer num baita negócio, ia pra fazenda lá, brincar lá com os peão, e depois ia descer para empinar a pipa na Ricardo Jafé, comer pastel lá no Miguel, da Kombi do Miguel, e a molecada. Então, assim, passei por muita... Inclusive, tem uma passagem com a minha mulher muito engraçada. Logo que a gente começou a namorar, eu fui votar. Eu votava ali na Vila Mariana, e tinha um moleque que era da rua lá, um maloqueiro maluco, e um dos que sobraram era... O resto não sei o que aconteceu, não sei se foi preso, mataram, não sei. Mas eu encontrei com ele, eu não via ele há 10 anos. Caramba, né? Eu pensei, caramba, é o Jubinha, pá, não sei o quê. Minha mulher, ela teve certeza que eu tinha sido assaltado. Aí ele, olá, pô, irmão, não sei o quê. Depois você conhece o cara? Eu falei, não, pô, amigo, a gente jogava tudo, não sei o quê. Então, assim, esses mundos eu acabei trafegando bastante. Pô, minha mulher é alemã ainda, né? Então, vivia naquele outro mundo, né? Um susto do caramba. Então, acho que isso me trouxe muita facilidade em reconhecer certas pessoas, entender certos problemas, entender e ter a sensibilidade, que eu sempre fui também um moleque um pouco sensível, meio colado com a mãe, né? Aquela coisa. Depois que a gente foi para a rua, melhorei um pouco. Mas tive sempre essa sensibilidade de entender um pouco que a outra pessoa também está passando, que não está e tudo mais. E, às vezes, até vira um cara duro, porque hoje muitas pessoas querem mostrar certas emoções que acabam exacerbando, né? Ou inflando as emoções. Fala, irmão, vira homem. Pô. Segura, né? Irmão, vira homem, irmão. Não é pra tanto também, né, cara? Tá muito, né? Pô, tá muito aí também, né? Não, você não entende a minha emoção. Ah, se ferrar você, pô, tomar banho. Pô, é demais, é demais. Então, e dentro da minha família, eu sempre, como eu falei, nessa parte também sensível, nessa parte familiar, sempre fui muito correto na parte de namoro. Eu sempre namorei muito que eu digo de longos períodos, então nunca brinquei muito com relacionamento. Então, tive ali 3 namoradas até meus 20 anos. E aí, com 20 anos, eu falei assim, não vou mais namorar, esquece, se eu for namorar vai ser para casar, não tô afim mais. E ali fiquei até meus 23 anos, quando eu conheci minha esposa. A gente se conheceu de 2004 para 2005. Lá na Alemanha? Não, aqui no Brasil, na praia, no Guarujá. No Guarujá eu conheci ela através de um amigo nosso. E aí, meu aniversário era em fevereiro, aí eu brinquei muito com meu amigo, não sei o quê, duvido você chamar ela pro meu aniversário. Aí ele chamou ela pro meu aniversário, foi pro meu aniversário, lá a gente teve um contato maior, e ali a gente descobriu o interesse um no outro. Aí passou lá, e, na época a gente começou a se falar por Orkut. e aí a gente combinou de sair, foi assim... Como eu falei, eu ia namorar se fosse para casar. Então a gente saiu numa quarta-feira. Tinha na cabeça. Então eu sabia essa questão de match, de sensibilidade, entender também a reciprocidade da outra pessoa para entender se aquilo é uma coisa de futuro, né? Mas foi meio meteórico. Assim, a gente saiu numa quarta-feira, na quinta-feira começamos a namorar, passou 3, 4 meses, a gente estava noivo. Casamos depois de 1 ano. Deixa eu aproveitar, já que você falou que tinha certo para você, porque assim, eu sou uma pessoa de várias convicções e eu custo abrir mão delas. Eu fico meio... Vou falar puto mesmo, porque eu fico puto quando alguém tenta me tirar algumas. E eu acho muito legal você ter optado e decidido e se posicionado, tipo, eu vou namorar pra casar. E o que você tinha dentro de você, assim, o que fazia sentido pra você, o que fez sentido quando você pôde ver nela, isso aqui, putz, isso aqui eu vou casar.
isso aqui, porque assim, óbvio que você fez uma escolha, óbvio que teve um match, mas tem uma construção de 2 para poder virar 1. Perfeito. O que teve do outro lado, ou o que você enxergou do outro lado, ou o que fez diferença para vocês de fato virarem 1 e ter essa história de... São conversas que a gente vai tendo, um bate-papo que você vai entendendo de onde a pessoa é e quais são as ideias de vida da pessoa, quais são as convicções, né? Ela é de família alemã, enfim, e é aquela coisa, tanto bem estruturado são as posições de cada pessoa dentro de uma família, qual é a posição de um pai, qual é a posição de uma mãe, né, qual é o papel deles dentro da família. Isso você vai entendendo também pelo bate-papo, sabe? Eu lembro que eu falei, essa menina eu vou casar. Quando ela começou a cantar para mim, a nona sinfonia de Beethoven. E ela também ficou alucinada que eu entendia disso e dava valor para isso, porque também os outros relacionamentos dela foram também com pessoas que, ela... Não tem um belo? Gosta de música clássica, sabe? Nossa, que demodê, que coisa brega, sabe? Né? Ela é bailarina clássica, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, deu um match em função do conceito de família e da nossa cultura muito atrelada. E eu reconheci isso nela, ela reconheceu isso em mim e foi fácil. E assim, para deixar claro algumas situações de como que a gente pensa em casa, assim, não há divisão de tarefa, porque nós já viemos das nossas famílias já formatados quais são as nossas funções dentro de uma casa ou de uma família. Nunca pedi para ela lavar a louça, ela nunca pediu também para eu trocar o pneu do carro. Amor, dá para você trocar? Como assim pedir para mim para trocar alguma coisa? Então, assim, os papéis são muito bem definidos no carro. Faz o seguinte, então você fica com a louça e eu fico com a janta. Ou você arruma a cama e eu troco a nenê. Nunca foi discutido isso. Isso já eram 2 adultos já sabendo. Se não sabe isso, tem um problema aí, na minha visão. Você não sabe qual é o teu papel dentro de uma família, você também não sabe qual é o teu papel dentro da sociedade. E aí, até contra alguns casos, a gente teve, cara, acho que 2 brigas na nossa vida, mas briga assim, essa, mas depois de meia hora tá em ordem. A gente não briga nunca. Porque ela, como mulher, cede muito. Então, assim, já teve briga dela reclamar para a mãe dela, Olavo, a mãe falou, filha, ele é teu marido, ele tem razão, você vai lá e pede desculpas. Não, mas foi culpa dele, não interessa, você vai lá e pede desculpas. Ele é o homem. E eu conheço ela o suficiente para dizer que isso não é de maneira alguma inferiorizar ela. Não. Porque o que ela quer falar e o que ela quer expor e se posicionar, ela fala sem problema nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Nem deu oi pra você direito, né? Já me deu expor. Então, assim, não tem nada a ver com isso, tá? Não, é relação do papel. E também é meu papel como homem, depois que também passa a briga, falar, cara, eu me exagerei. Falei, amor, desculpa. Pede perdão, óbvio. Desculpa, mas ali eu estava errado. Imagina. Então, assim, se entra, às vezes, numa disputa de quem é o macho da casa, e sai porcaria. A mulher quer ser o macho da casa, querer trombar junto, a mulher vai falar assim, você tem razão. E a mulher, com toda a sua exuberância, com toda a sua beleza, sabe? Mulher é um negócio maravilhoso. Ela entorta a gente que nem tonto, irmão. Nossa, obrigado. Elas entortam... Todo homem inteligente sabe que quem manda é a mulher. Exatamente. Entorta, pedindo. Eu vou... amorzinho... O que você quer? Então, tira aqui. Exatamente. O que você quer, eu acho que eu sou o tonto da casa. Eu acho que é tão besta a mulher querer trombar com testosterona. Não, eu tenho mais testosterona que você. Não tem, irmão. Se ela for sábia e ela usar da Vai feminilidade dela, ela ganha domina tudo. tudo. Domina a gente. Exato. Domina o mundo. Total. Domina o mundo. E a gente não é besta de achar que manda na casa também, né? Quer dizer, Não, a gente lidera, né? E a gente sabe que a casa que manda. Não, é o seguinte, eu acho que... E eu passo muito isso para ela. Olha... Fala com a pessoa lá, né? Fala com a empregada. Eu sei qual é o problema. O problema é precisa fazer isso. Vai lá e fala você. Não quero eu ter que falar com a empregada. Não quero eu ter que falar certas coisas que são do mundo da casa. Né? Quebrou a lâmpada. É comigo, não precisa falar comigo. Entorta ali a mangueira, que não sei o quê. Deixa que eu vou resolver. Mas, assim, eu acho que é tudo. É assim como dentro da empresa. Não dá para o diretor querer achar que é dono. E nem para o gerente achar que é diretor. Assim... Os papéis definidos, tudo flui. E não há demérito nenhum. É isso que eu também falo dentro do mundo corporativo. Exemplo dentro do mundo do vinho. Eu sou vendedor de vinho, baita vendedor de vinho. Então agora eu quero ser o dono e montar uma... São profissões diferentes. É outra coisa. Você pode ser um péssimo dono. Não quer dizer que você evoluiu. Se você é bom no que você faz, seja o que for, você vai ser valorizado, ainda mais nos dias de hoje. Nossa, o dia de hoje, meu Deus do céu. Então, tá difícil, sabe? Então, assim, se você é bom no que você faz... Tem um amigo meu, o Igor conhece o Luizinho, ele sempre fala, irmão, se você nasce galinha,
Não queira rugir igual leão. Total, ele fala muito isso. Mas tente ser a melhor galinha. Cara, cacareja pra caramba, bate asa, bota uns puta ovo, sabe? Meu, faz um negócio bem feito que vai ser do caramba. Agora não queira rugir igual leão, que vai ficar ridículo, cara. Vai se dar mal. Então, acho que é o seguinte, socialmente falando, se todo mundo entender qual é o seu papel dentro da sociedade como prestador de serviço, como trabalhador, como família, tudo caminha bem. Essa história sua, quer dizer, você tinha um ambiente em casa e começou a ter outro já novo, né? Um pessoal com uma realidade muito distinta da sua. Sim. É uma história que me toca porque eu tinha uma realidade muito diferente da sua, porque eu morava em bairro de periferia, eu tive acesso a essas pessoas que eram meus vizinhos e tudo mais. E assim como você, amigos meus da época, estavam comigo na escola, cara, pessoal que foi pro tráfico, ou foi morto, ou foi preso, ou se lascou. Isso é real do Brasil, né? Não tem real do Brasil, sim. Mas assim, a gente está aqui num podcast tomando um puta de um vinho austríaco, falando de coisas. Sim. E é legal a gente mostrar essas histórias para conectar com um monte de gente que vai achar de forma errada que a gente não tem experiência e não conhece a realidade. Agora, naquela época, vê se você concorda comigo, não existia muito essa guerra entre classes. Eu era o boy da rua, o outro era o maloqueiro, não sei o quê, bola, o outro é o gordo do caramba. Pô, meu grande amigo, pô, sabe, os apelidos, eu começar a falar os apelidos aqui, porra, o Tripa Seco, o Negracho, o Negrete, porra, começa a falar, então assim... Era só apelido. E a gente convivia, cara. Pô, quantas vezes às vezes, vamos lá em casa pegar a bola, que a bola tá na minha casa, olha, irmão, se alguém roubar alguma coisa dentro da minha casa, que eu vou quebrar na porrada, hein? Sim, é brincadeira, sabe? Então assim, tá tudo é gostoso, nunca ninguém apontou, cara. Tanto é que há um tempo atrás eu estava já com a minha mulher, encontrei um deles, pô, e aí, pá. Isso é maneiro. Tudo em ordem. Mas eu trouxe essa história porque, assim, no mundo do vinho também tem essa confusão segundo a qual... Perfeito. Para gostar de vinho, você tem que ser de uma determinada classe social, perfeito. Você tem que ser uma figura snob e tudo mais. Perfeito. E não é isso. Não. Aliás, você tem vinhos com valor muito mais barato do que é exibido normalmente no Instagram. São vinhos, cara, muito bons, que você tem uma experiência ótima. Então também não é a questão do preço do vinho. Não. Como eu falei, o vinho eu divido em duas categorias, o alimento e o filosofal. O alimento é aquele vinho que no Brasil não existe, até porque a legislação não permite isso, tá? Infelizmente. Até porque se a legislação brasileira fosse aplicada na Borgonha, os maiores produtores de vinho do mundo seriam fechados amanhã. Como é que essa história da legislação? Não conheço. Desde a questão de higiene, porque a fermentação você precisa ter fungo, precisa ter matéria orgânica voando no ar para haver a fermentação natural, né? Não inoculada, porque senão você pega as leveduras em laboratório selecionadas e aplica no vinho, aquilo fermenta, né? Mas a fermentação que traz o terroir verdadeiro, que traz o vinho verdadeiro, é de fermentação da, entre aspas, sujeira que está voando lá. É teia de aranha, é o cachorro passando com pulga pulando dentro do vinho. Cara, você pega a fermentação de vinho natural em cuba aberta, você passa de boca aberta, você engole umas 30 moscas lá. Sai nem de olho fechado até assim. Então, isso é a produção. Pô, queijos, os queijos aqui, meu avô era queijeiro. Pô, os queijos que fazia era tudo assim. Era tudo artesanal e tudo da natureza. A conexão do homem com a natureza é uma coisa coisa divina. Então, para isso, a pessoa precisa se libertar de certas coisas. Desde achar que natureza é ter o cabelo de samurai com a samambaia no quarto dele, achar que isso é natureza. Eu até brinco, vejo muita gente ali, mais alternativo, criado solto, não sei o quê. Eu falei, não, se eu te botar no meio do mato lá, você não dura 5 minutos, cara. Para ficar falando que é natureza, você não sabe o que é natureza, irmão. Até brinco, uma vez a gente estava, minhas irmãs assim, um passarinho, um miquinho comendo um coquinho, e um passarinho vinha e atacava ele, pá, e minhas irmãs, pô, passarinho, fica enchendo o saco do coquinho. O coquinho era a cabeça de outro passarinho. Então eu falo, filha, natureza, irmão. Natureza é isso. Então a conexão do homem entender isso, você te faz um bem danado e um esclarecimento total. Existe uma grande chefe, grande chefe de cozinha, que foi a tutora do Paul Bocuse, dos irmãos Toagot, que chama Mère Brézy. No livro dela, ela conta a experiência, né? Obviamente, todo mundo tinha o seu porquinho, sua galinha no quintal, que era membro da família. E ele estava lá com o propósito de servir a família como alimento. E ele sabia dessa condição, o animal sabe dessa condição. Então, onde é que você vai abater ele, com todo o respeito que você tem ao animal, ele está lá para isso e para ele está tudo em ordem. E ela conta, a partir do momento que o açougueiro, que era amigo da família, entrava na casa, como os bichos ficavam agitados.
porque aquilo já virou, para ele, para a alma daquele cara, a matança já virou uma coisa industrializada. Né? Então, a partir do momento que você respeita a natureza, você começa... Então, o vinho te possibilita também entrar nesse mundo de conexão com a natureza. Então, quando você começa a conhecer os caras do vinho de verdade, a conexão com eles, a família deles, fazem parte daquele terroir há 200, 300, está lá a família pisando no mesmo lugar, na mesma casa há 300 anos. Madame Leroy um dia falou, né, que é uma grande produtora de vinho, está viva ainda, está com seus 95 anos, uma maestrina. Madame Leroy, lá da Borgonha. Madame Leroy, esses seus vinhos, um repórter um dia perguntando para ela, como é que é produzir esses grandes vinhos da Borgonha? Ela falou assim, não, tranquilo, assim, os primeiros 200 anos foram complicados, mas agora está indo. Então, assim, e hoje o imediatismo é maluco. A pessoa vai para uma cozinha, sai de uma faculdade e acha que tem que virar capa de revista em 2, 3 anos. Total. Entendeu? E aí que entra o acúmulo familiar. O que eu sou? Eu sou o acúmulo da minha mãe e do meu pai. Eu tenho que, por obrigação, eu tenho vantagem sobre meu pai porque eu tenho o acúmulo da minha mãe. Eu tenho vantagem sobre a minha mãe porque eu tenho o acúmulo do meu pai. Eu tenho, por obrigação, tentar, pelo menos, me esforçar mais para ser melhor que eles. E eles são o acúmulo dos meus avós, são o acúmulo dos meus bisavós. Então, família, se você não tem esse acúmulo e não entende isso, cara, não há evolução. Né? Não há evolução. Então, volto a falar e friso sempre nessa coisa da família, que é o que eu tento fazer, e obviamente a hora que você está na posição de maestro, de pai de família, a responsabilidade, você sempre fica se questionando se você está fazendo um certo ou não. Mas o questionamento se você está fazendo um certo ou não é o que vale. Porque a partir do momento, eu sempre brinco assim, a pessoa que se acha boa, você pode ter certeza que ela é má. E a pessoa que se acha má, você pode ter certeza que ela é boa. A pessoa que se acha boa, dádiva, toma cuidado que esse daí... Agora, a pessoa que tem na dúvida, será que eu fiz bem? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo legal com aquele cara? Será que eu estou sendo boa com a minha esposa? Será que aquela bronca foi correta com a minha filha? Se você não se questiona isso, acho que também entra e... você tem que reconhecer sua pequenez para conseguir avançar. Isso é bíblico. Então, e essa ideia de ser o guardião temporário do legado que você recebeu, não só dos pais, né, mas dos pais dos pais. Exato. E ser melhor, aprimorar-se para legar isso para os seus filhos e transmitir. Exato. Isso não só tem essa dimensão da responsabilidade, do dever, para ser melhor para passar para os seus filhos, mas também a sua própria vida fica diferente. Né? Perfeito. E aí entra a questão também, numa sociedade que existe os seus problemas, o papel do Estado, que é para isso que a gente paga os impostos. Um cara maluco matou alguém e foi preso, quem é que vai cuidar do filho? O cara maluco, sei lá, a única coisa que ele sabe falar é palavrão a vida inteira dele dentro de casa, uma agressão do caramba, cadê o pai? Mas cadê o pai do pai dele? Onde estava esse cara também? E aí, mas cadê o Estado para chegar e falar que é uma coisa que foram tiradas, por exemplo, eu sempre brinco, né? As boas coisas sociais, eu acabo puxando, né? Mas você vai buscar a Igreja Católica. Quem inventou a creche é a Igreja Católica. Quem inventou a escola é a Igreja Católica. Quem inventou os hospitais é a Igreja Católica. Quem inventou a maternidade é a Igreja Católica. Então, assim, agora, cadê a Igreja Católica que foi tolhida pelo Estado? Cadê essa benevolência para pegar e cuidar dessas crianças para poder ter uma sociedade um pouco melhor, pelo amor de Deus? A igreja tem muito projeto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para ajudar essas crianças. Só que tem muita criança e não dá para fazer tudo sozinho, Exato, né? Agora, ao mesmo tempo que aqueles grandes beneméritos da igreja que financiavam os projetos sociais, inclusive as Santas Casas, perfeito. também não tem mais, não né? tem mais, que eram os fazendeiros aqui. Exato. Que faziam esse trabalho de doação, né? Exato. Até agora, isso foi perdido. Agora, quer dizer, cadê a verba destinada a essas entidades para poder cuidar? Já que o Estado não cuida, existe quem cuida muito bem há mais de 1000 anos. Então, assim, eu vejo, às vezes, sabe, aquelas mães na rua com 5, 6 crianças. Caramba, eu tenho uma que eu já não consigo dar conta financeiramente. Aquela mãe com 5, 6 crianças, eu parado no farol 30 segundos, eu escutei mais ela falando palavrão com as crianças do que eu na torcida do Corinthians. E a mãe já é também a consequência que as consequências da consequência, quer dizer, ela também é o acúmulo, né? Exato. É um drama. Socialmente é complicado essas últimas falas de vocês me ajudaram a construir o que eu vou dizer agora, que assim, isso explicita a vontade do The Club de servir.
a gente quer conseguir trocar isso tudo para mostrar que é possível, de pouquinho em pouquinho, mudar esse cenário e a partir de alguma transformação, o seguinte ser melhor. A gente está vivendo hoje, né, a minha geração, a geração provavelmente da minha filha também, é a geração que pela primeira vez vai acumular menos patrimônio e gerar menos renda, menos receita do que os pais. Isso é trágico, pensando no desenvolvimento do planeta. Então, assim, estamos aqui no nosso microcosmo servindo para que isso se transforme. Essa é a primeira coisa. E eu queria resgatar o que você falou sobre a questão da sua família, onde você e a sua esposa sabem quais são os papéis sem necessitar negociar ou apontar o dedo. Escrever num contrato. Né? Porque isso acontece hoje, o que acontece demais é torcer muito o nariz para isso, que funciona desde que o mundo é mundo. Eu não tenho oposição nenhuma a formatos distintos, mas assim, isso funciona desde que o mundo é mundo, tá legal, tá bom. E tem um termo que banalizaram negativamente e condenaram, que é a submissão. E cara, sério, não tem absolutamente nada a ver com o homem das cavernas puxando a mulher dele pelo cabelo. São dois seres adultos, conscientes do que querem, sob a mesma missão. Perfeito. E essa missão tem que ter um líder e tem que ter alguém que auxilie esse líder. E isso não quer dizer que um é maior que o outro. Isso quer dizer que alguém faz as opções, se responsabiliza pelas consequências, o outro acolhe essas consequências e estrutura para que, né, o líder possa, enfim, levar para aquele lugar. Então, assim, eu achei maravilhoso porque você definiu a submissão de maneira essencial de uma forma muito leve. Você consegue enxergar alguma... Essa palavra é muito ruim, né, cara? Esse é o problema. Quando você fala de papéis, quando você falou assim, cara, o papel de um é esse, o papel de outro é esse. Eu acho que é um quadro muito mais claro do que acontece na realidade, como você falou, e que funciona e funcionou bem ao longo da história. Quando você começa a usar algumas palavras que têm um significado próprio, mas que o significado foi deturpado ou ganhou uma outra, foi mutilado, um outro significado, aí a gente começa a entrar numa guerra política que a gente não está a fim de entrar, porque só tem maluco. Ainda bem que a gente tem um doutor cientista político. A gente entra na cracolândia da internet, irmão, e assim, não entrem aqui, tá? Cracolândia da internet não é para vocês. Isso aqui é um espaço, um espírito aristocrático, e a gente não vai entrar nesse negócio. Eu só quis posicionar isso, porque assim, eu acho louvável e é bom dizer que isso é muito mais leve do que acham. E que pena que a palavra, né, foi para esse... Mas eu acho que é uma questão de analfabetismo... Obrigado. Analfabetismo... Eu tô sempre muito bem acompanhado, é uma loucura. Analfabetismo estrutural, quer dizer, eu acho que o analfabeto, apesar das pessoas acharem que é um coitadinho, eu acho uma criatura extremamente perigosa. Porque por ser analfabeto, ele aplica significados, o que ele quiser sobre qualquer palavra. Então, interessante. Desde qualquer... Quer dizer, quantas palavras foram não criadas, mas foram aplicadas de maneira que você fica assim, esse cara tá maluco nos últimos 4, 5, 6 anos com essa coisa de politicagem. Mas é isso, cara. Então, a paixão política adoeceu espiritualmente e perverteu intelectualmente. E aí você encontra com uma pessoa dessa... As paixões políticas, elas adoeceram espiritualmente e perverteram intelectualmente muita gente. E as palavras viraram um instrumento nessa guerra política, o sentido foi esvaziado ou corrompido. E aí nós estamos nessa lama. E aí como é que você... E assim, às vezes você encontra com uma pessoa dessa, é assustador, porque você fala assim, não, eu acho que ele entendeu errado, deixa eu explicar. Aí isso não é questão de explicação. Não. A pessoa realmente está doente. Fala, caramba, o cara aplica, o cara quer outra coisa e não interessa o que você vai falar. Um abraço. E aí entra, às vezes, num sentido ruim, porque se essa pessoa é inerente a fatos e conhecimento, ela geralmente é hipersensível ao escárnio, né? E aí você acaba usando de artifício de começar a escarnear a pessoa para, pelo menos, ela sabe que com você ela não vai nunca mais falar nada disso. Cara, escárnio e bom humor é a única forma de lidar com esse pessoal. Só o bullying educa. E tem uma dimensão psicológica importante. Tem um estudo do Paul Hollander, que faleceu uns anos atrás, e que eu tive a oportunidade na Universidade Católica, onde eu fiz o mestrado,
participar de um seminário dele. Ele tem um livro chamado O Fim do Compromisso, The End of Commitment. O livro é o quê? É um estudo que tenta explicar como nos países comunistas e nos ex-comunistas que depois fizeram a transição, as pessoas tinham uma relação com a ideologia que não era uma relação racional, era uma relação de fundo psicológico. E para romper com a ideologia, tiveram que passar por algum tipo de trauma, porque elas não eram convencidas do ponto de vista racional com um argumento estruturado. Não adiantava. Não. E acontecia isso, a pessoa estava negando a realidade ou estava tentando aplicar a sua própria realidade imaginada ou ilusória contra você. É isso aí. Então não adianta discutir, entendeu? Esse é o problema. E aí acabava usando certas palavras para te atacar também, né? Exato. Isso é maravilhoso. Você aí que está editando isso para mim vai cortar o que foi dito por esses dois queridos agora, porque isso aqui foi uma aula. Não, maravilhoso, bizarro. Eu achei que você estava pedindo cortar fora. Não. Vocês Tira isso Tá daqui. maluco. Pelo amor. Eu sempre quis dizer esse tipo de coisa, mas eu não tenho repertório para tal. Não, entendeu? não faça isso com você. Nossa, Imagina. muitíssimo obrigado. É que você diz de um jeito que viraliza, rapaz. Eu jamais viralizarei. Viralizarei. O nosso né? editor vai resolver esse problema. Bom, não, assim, Os reis do iê. não tem nem o que falar. Essa conversa foi. Assim, Mas assim, começamos falando de vinho, usando o vinho como instrumento de estudo social, antropológico e chegamos num... Ontológico. Mas isso que é legal e vou falar dentro do mundo do vinho. Bons vinhos levam a esse tipo Não, de isso aqui conversa é- e a esse tipo de amizade. Esse vinho Bom incrível, vinho só muitíssimo leva a isso. obrigado. E voltando, gente, bom vinho, desculpa, não é caro, é bom. Ele pode ser R$200. Tem vinho de R$2.000 que é uma porcaria também, tá? Melhor comprar, às vezes, um de 200 bom. Então, preço não quer dizer quase nada, obviamente, né? Guardado de devidas proporções. Mas o bom é tentar achar alguém que você confie para indicar um bom vinho, para esclarecer as coisas. Cuidado com listinha de WhatsApp e cuidado com preços, descontos de 50%, descontos de 60%. Então, assim, alguém está sendo enganado. Ou quem está comprando com preço cheio, ou você que está comprando por esse preço, porque o vinho, com certeza, não vai ser verdadeiro. Então, A gente confia no Olavo e aqui na Winehouse. Cara, assim, obrigado. Acho que essa é só a primeira das nossas muitas, conversas. de Tomara muitas, que a gente muitas. repita isso aqui várias outras Com vezes, né, certeza. amigão? Eu vou encerrar essa conversa agradecendo, mas já criando uma ponte para uma próxima conversa, porque a primeira vez que eu estive aqui, convidado pelo Igor, e que tive o prazer de conhecê-lo, Olavo, você me presenteou com um livro, A Fisiologia do Gosto, do Savarin. perfeito. Certeza que ele leu em 30 segundos depois que saiu daqui. No carro, né? Nossa, No carro, né? certeza. exagero. Não pode ver um livrinho, que já tá... Mas o livro é maravilhoso sob vários aspectos, inclusive sobre o aspecto histórico, porque é um homem com uma vida pública que passa por um período extremamente complicado da história francesa, para usar o eufemismo, que é a Revolução Francesa. Perfeito. E mesmo assim ele continua. Mas o principal do livro é ser um grande tratado sobre, no fundo, o que é bom gosto e o que é o mau gosto, por Perfeito. contraposição, né? Essa fisiologia do gosto. Então, já abrindo espaço para a nossa conversa, mas deixando uma pergunta final para você. Você acha que existe bom gosto e mau gosto? Ou o império do relativismo é um ponto que não tem mais volta? Eu acho que sim, que existe o bom gosto e o mau gosto. Na minha percepção, o bom gosto e o mau gosto ele é quase fisiológico, mais, às vezes, até do que intelectual. Ele é mais uma reação da alma do que compreensão acadêmica. Então, como eu falei, citei exemplos, às vezes, no mundo do vinho, uma pessoa boa, quando toma um vinho bom, eles se encontram e aquilo acende alguma coisa que é indescritível para ele. Ele não tem, obviamente, parâmetros para fazer comparações ou verbos ou didática para explicar o que é aquilo, mas ele, fisiologicamente, aquilo tocou ele. Então, eu acho que tanto vale para o vinho, quanto para uma música, quanto para um quadro, quanto para um livro. Eu acho que, a partir do momento que é tocado uma boa alma, aquilo pode ser chamado de bom gosto. E para mim ele é fisiológico. Muito bem.
Olavo, obrigado. Obrigado. Como eu sou a vocês. pessoa, Obrigado. calma, como eu sou a pessoa desculpa, não emocionada, empolgada e menos educada da mesa, é óbvio que a minha taça tá vazia, mas eu vou resolver esse problema agora. Nossa, eu tô virando um personagem no meu próprio podcast. Me E vai- perdoe. vai melhorar. Privilégio, hein? Muito obrigado, obrigado, Que privilégio obrigado. estar aqui com vocês. Obrigado. The Club, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, por tudo. Foi É isso, né? um bate-papo. muito Valeu bacana. demais, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Este é o The Club Podcast. Calma aí. E se você gostou dessa conversa incrível, maravilhosa e, enfim, enriquecedora demais, pelo menos pra mim, não deixe de curtir esse vídeo, seguir o canal e procurar o The Club no Instagram, no TikTok e nós, né, estamos lá. Eu como Igor Lopes, Igor com H, vai estar escrito aqui, e o Bruno Garchagen, que eu acho melhor ele não soletrar, mas porque está escrito aqui, tá bom? Não deixem de seguir. E também o áudio desse podcast estará disponível nas principais plataformas de áudio do mercado. Aproveitem.